Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos para mais um dia da nossa leitura. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui no nosso 19º dia. Chegamos ao capítulo 5 do Êxodo. Hoje nós vamos até o capítulo 7. Êxodo 5 ao 7. Amém? Glória a Jesus. Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom. E sua graça, seu amor nos dá força para estar aqui diariamente, lendo a palavra dele, meditando todos os dias. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Deus, nós louvamos ao Senhor, agradecemos por essa oportunidade, mais um dia que estamos aqui para a leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, a tua bondade, o teu amor, Senhor, a tua fidelidade. Obrigado, Deus, que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Que essa live, que essa leitura alcance mais e mais pessoas, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, vamos lá para a nossa leitura, capítulo 5 ao 7. Glória a Deus. Capítulo 5 ao 7. Glória a Deus. Amém. Êxodo capítulo 5. Glória a Deus. Moisés e Arão falam a Faraó. Vou posicionar aqui melhor. Aí. Moisés e Arão falam a Faraó. Glória a Jesus. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixe-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou ainda com espada. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas. E também disse Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem. Anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolhos em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não nos acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados. Porém, a teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, vós
sois ociosos. Por isso, dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viraram-se em aflição, porquanto se dizia, nada diminuirei de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. Encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram do Egito, e disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse, Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livrastes o teu povo. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos, e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrareis da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei seu povo, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhe mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas dos seus pais. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim e Oade e Jaquim e Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson e Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Arão e Izar, e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá e Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael e Eusafã, Ezitre. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela gerou-lhe a Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir e Eucana e Abissaf. Estes
Essas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, e aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falarás a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito para tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez sair Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Farei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará uma serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara, que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, que me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber
a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, e nem ainda nisso pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Glória a Deus. Aí, concluída então nossa leitura de hoje. É uma leitura bem tranquila, né? São 3 capítulos por dia. E a gente vê aqui então o início aí que Moisés se apresenta ali a Faraó, Moisés e Arão, e ele começa ali então a fazer os prodígios para que Faraó libertasse o povo, né? Começa a falar com o Faraó manda ele aumentar a carga do povo, porque o povo estava querendo sair e ir embora, né? E adorar a Deus. Então o Faraó manda que aumentem ali o serviço, né? Que eles providenciam agora a própria palha para fazer os tijolos e não diminuiu a quantidade de tijolos. E agora a gente vê que Deus começa então as pragas ali, né? As águas se tornam em sangue, a primeira praga. E a gente vai seguir aí nessa sequência aí das 10 pragas a partir de amanhã, a partir do capítulo 8, a gente continuará nessa trajetória. Então é isso, gente. Amanhã a gente está de volta, tá bom? Que Deus abençoe aí, compartilhe com o máximo de pessoas aí. Vamos divulgar o reino de Deus. Fique na paz de Cristo e até amanhã.